Vamos iniciar então hoje, capítulo 27. Obsessão. Tema muito importante, muito urgente, diante dessa transição que estamos vivendo. Vou ler o capítulo 15 do livro Pão Nosso, Pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo, na carta aos Filipenses. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização deste teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, de infinito amor, infinita bondade, por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, estudando a obra do benfeitor Emmanuel, Pensamento e Vida, com o tema de hoje, obsessão, que possamos revisitar este tema dentro de nós mesmos, observar o que em nós habita para renovar as nossas esperanças, para que tenhamos também ferramentas de auxiliar os nossos irmãos e para que também essas ferramentas nos sejam úteis para a preservação do nosso mundo íntimo, a proteção e o desenlace com entidades perturbadoras que ora possam nos visitar. Obrigada, Deus, pela bênção da vida, por ser um Pai bondoso, misericordioso, que nos ampara, que nos auxilia.
e que nos permite experimentarmos momentos de alegria e de reconforto, como quando estamos juntos no recanto da fraternidade. Pedimos a sua permissão, Pai, para iniciarmos mais um estudo aqui no nosso recanto. Que assim seja, graças a Deus. Então, todo mundo de câmera fechada. Vai ficar só janelinha no YouTube, só janelinha cinza no YouTube. Gente, vou começar com uma pergunta e eu quero a contribuição de vocês na resposta. Boa noite, Cecília. Deixa eu abrir aqui, porque hoje está uma ventania em Macaé. As portas daqui de casa estão tudo, porta-janela, tudo... Parece que o vento está aqui dentro. Deixa eu parar aqui um minuto. Oi, tio Arley. Oi, tio Arley. Tio Arley está na área. Bom, hoje nós vamos começar o nosso estudo pelo começo, como todo bom espírita cristão Kardec, antes de entrarmos em Emmanuel. E eu vou ler a pergunta do livro 2, capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. E aí, eu quero que vocês sejam sinceros, hein, na resposta. Por favor. Eu vou ler a pergunta e a resposta, depois vou fazer outra pergunta. A pergunta é a 459. Não vou perguntar se alguém sabe, porque alguém deve saber. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Tcharam! Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. E aí o nosso tema hoje é obsessão, e eu vou lhes fazer uma pergunta. Quando vocês ouvem a pergunta 459, os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos, e escutamos a resposta, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Qual o primeiro tipo de espírito que vocês lembram que vos influenciam? Os bons ou os maus? Maus. Tem que ser sincero, hein? Os maus. Vamos lá. Pode abrir o microfone. Vamos colaborar. Acho que não são só os maus, não. Não, o primeiro. Os maus e os bons. O primeiro. O primeiro são os maus. Maus. São mais próximos da gente, da nossa natureza ainda. Né? É isso, né? A gente sempre está pensando no ruim, pensando no pior. Natural. Porque somos espíritos imperfeitos. Hoje eu estava indo almoçar, eu disse, gente, a pessoa se acontece um acidente comigo no meio do caminho, acidente de trabalho. Eu sou besteira, gente, que pensamento é esse? Aí eu rapidinho mudei o foco. Mas não é? A gente sempre pensa primeiro no ruim, para depois pensar na coisa boa. É como se o ruim viesse de fábrica. Para a gente pensar no bom, a gente precisa querer. É aquela história, né? Para fazer o mal, basta não fazer nada. Para fazer o bem, você tem que fazer. Então, até para pensar no bem, tem que querer pensar no bem. Se não estiver pensando no bem, já está pensando no mal. Então, é automático. Por quê? A gente tem um raciocínio já cunhado nessa pergunta. Geralmente, os estudos, quando trazem essa pergunta, já trazem no sentido de falar da espiritualidade inferior.
Então, o próprio movimento espírita faz essa indução. Mas aqui não está falando se é um ou se é outro. Mas é muito comum, quando a gente escuta essa pergunta, a gente lembrar assim, obsessão, estou influenciada, né? Mas é claro que temos a colaboração de todas as ordens de espíritos. E aí, na pergunta 462, que a pergunta é a seguinte: os homens inteligentes e de gênio sempre tiram suas ideias de dentro de si mesmos? Aí ele dá a resposta, mas eu não vou pegar a resposta, não, vou pegar só o complemento lá no final para completar o raciocínio. Se nos fosse útil poder distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos teria dado os meios de consegui-lo, como nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Porque a gente naturalmente vai se questionar quando a gente está sendo influenciado, se a gente está sendo influenciado pelo bem, se está sendo influenciado pelo mal. E aí Kardec também avança nas perguntas e os espíritos respondem que é só a gente ver qual tipo de sugestão que a gente está sendo visitado. Se é uma sugestão de espírito superior, ele não vai mandar você se vingar de alguém. Óbvio, né? Então, se a sugestão é positiva, a gente está sendo intuído, influenciado pelos espíritos superiores. Se não, pelos espíritos da mesma categoria que a gente, inferiores, né? Ainda. Então, se a gente não consegue ainda ter essa clareza de saber, o pensamento é meu? É do espírito que está me influenciando? É de quem? Se a gente não tem como saber, é porque não é para saber. A gente precisa ter o livre-arbítrio de agir. Sendo influenciado ou não, a responsabilidade é sempre nossa. Porque se a gente tivesse como saber... Que isso! Se a gente tivesse como saber, a gente ia estar botando a culpa em quem? Ora, vejam. Claro que a gente ia botar a culpa nos coitados dos espíritos que estão lá, querendo perturbar a gente. Né? Então, se a gente não tem como saber, a gente vai aí assumir a responsabilidade dos atos e dos fatos, porque somos nós que estamos fazendo. Independente se há influência ou não, a ação é sempre nossa. Então, a responsabilidade é também sempre nossa. E, para completar, a pergunta 464, que eu já acabei falando. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito? Os espíritos respondem: estudai o caso. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Beleza. Então, sabendo disso, vamos pegar agora o livro, capítulo 27, Obsessão. E já no primeiro parágrafo, Emmanuel comenta que a obsessão é intercâmbio de forças inferiores. Ele faz uma comparação com a mediunidade que eu achei bastante interessante. É como se a obsessão fosse uma mediunidade só com espíritos inferiores. Não tivesse a contribuição dos espíritos superiores. Então, você entra ali em sintonia com essa categoria de espíritos, que geralmente tem um comprometimento com a gente, ou com a causa que a gente está querendo executar ali, né, nessa ordem mais inferior. Então, eles se associam através do mesmo mecanismo que a mediunidade realiza. Então, ele fala ali, ok, existe, então, um intercâmbio de forças. Como que se dá esse intercâmbio? Quando a gente está aqui encarnado, a gente estuda a obsessão pela ótica do encarnado. Né? Se a gente estiver desencarnado, a gente vai estudar a obsessão pela ótica do desencarnado. Natural também, né? Estamos aqui
Então, é muito mais comum o nosso raciocínio pegar tema, obsessão, desencarnado para encarnado. É a regra. A gente não inicia o nosso pensamento, quando fala em obsessão, imaginando que nós estamos obsidiando alguém no plano dos desencarnados ou até de encarnado para encarnado. A primeira coisa que surge no nosso pensamento, e eu estou tirando o pensamento de vocês pelo meu, né? Se vocês não pensarem assim, vocês podem discordar, mas a gente lembra, então, dos espíritos que estão desencarnados e que influenciam o plano dos encarnados. Mas Emmanuel traz que existe obsessão de desencarnado para encarnado, que é o mais comum, dentro da ótica dos encarnados. Existe de encarnado para desencarnado e existe de encarnado para encarnado. Então, na verdade, o que é obsessão? É sintonia. Não importa se você está no corpo de carne ou não. Onde tiver espírito, há sugestão, há sintonia e pode haver a obsessão, que é a sintonia, que é a sugestão para o lado negativo. Assim como existe a influência positiva, que também existe fora do corpo de carne, né? A gente lê as obras de André Luiz, por exemplo, e vê as atrações que acontecem no plano espiritual. Quando eles encontram os seus algozes encarnados, quando a espiritualidade protege para que isso não aconteça. Então, tudo é sintonia. Tudo é sintonia. E quando estamos de encarnados para encarnado, ela funciona principalmente pela sugestão. A gente já estudou aqui neste livro a sugestão. Eu não lembro se a gente entrou nessa parte de obsessão, quando a gente estudou sugestão, mas eu acredito que não. Que ela falava, era a sugestão e a associação, que explicava as questões do pensamento. A associação, capítulo 8, e sugestão, capítulo 9. Aqui, nesse capítulo da sugestão, ele falava sobre as emoções, os pensamentos e os atos que induzem a gente ou aquele que a gente está emitindo a fazer alguma coisa. Então, seria mais ou menos isso a sugestão. Quando a gente faz uma criação através do nosso pensamento, como Emmanuel também explicou ali no Pão Nosso, então a gente cria uma ideia, induz aquilo, sugere, aquilo vai como uma onda e entra em sintonia com aqueles que estão na mesma faixa vibratória. Então, como que se dá a obsessão? De uma mente para outra. Por isso que não precisa ter o corpo. Porque ela é só no campo sutil. Ela é totalmente no campo sutil. Ela não entra no campo físico, no campo material. Ela entra no campo material pelo pensamento, né? Aí, quando a gente executa algo que veio sugestionado pelos espíritos que estão obsidiando o encarnado, aí aquela ação é fruto disso, mas ela se dá no campo sutil. Então, de uma mente para outra. A mente de quem está obsidiando, está ali influenciando, ela cria imagens. E aí Emmanuel fala que não precisa de palavras, não precisa de ações, somente as imagens. Quando a gente está, a gente mesmo está pensando em algum tema, igual a Tati falou, fui almoçar e do nada vem um pensamento se eu fosse atropelado. Você não precisou verbalizar isso, você pensou. Quando você pensou, você criou uma imagem. Porque para você imaginar que você vai ser atropelada, você já começa até a criar a cena. Você tem aquela sugestão mental que até, inclusive, esse capítulo do Livro dos Espíritos explica tudo, explica sobre o pensamento. O primeiro é meu? O primeiro pensamento é sempre meu?
Ou já é influência? Então, tem tudo lá. Tudinho, explicadinho. Então, a gente cria esse desenho na mente. Quando a gente cria esse desenho na nossa mente, o que acontece? Vamos pegar o espírito que está lá, vamos supor, eu sou o obsessor. Então, eu estou criando uma imagem para a pessoa, né, o espírito que eu vou influenciar. Então, eu crio uma imagem, emito aquele pensamento para aquela criatura e fico como um disco, que ele também traz o exemplo do disco, né? O livro antigo, hoje em dia não tem disco mais, os meninos não devem nem saber o que é disco. Eu também não sei, eu tive que estudar para ver o que era, porque eu também, né, 15 anos ontem. Aí tem o disco que fica lá, ó. O disco não fica repetindo, se você colocar na mesma música, ele fica lá, tocando. A obsessão funciona mais ou menos assim. Bem mais do que menos. É bem parecido. Então, o espírito, o obsessor, ele cria essa imagem e ele fica repetindo essa indução. Aquele tema, aquela imagem, criando aquela onda de sugestão para que a pessoa receba aquilo, se fixe naquele pensamento e aí ela vai sintonizar. Sintonizou com esse pensamento, o que acontece? Cria-se o circuito. Por quê? Semana passada, a gente falou também sobre o circuito. Lembra que a gente falou da oração? Que a oração era um circuito? Vamos lá, vamos lembrar. Ó, dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Então, a oração é um intercâmbio. O que é um intercâmbio? Tem que ter dois, no mínimo. Câmbio é troca. Intercâmbio, estamos lá trocando, A obsessão, para que seja obsessão, isso é muito importante. Isso é muito importante. Precisa de ser um intercâmbio. Se for só um espírito mandando e o outro não recebeu, não se dá o circuito. Você interrompe ali. Você não aceita aquela sugestão. Não aceitou a sugestão, não há obsessão. Por isso, quando estivermos sob uma influência espiritual, não devemos interrogar o porquê. O porquê a gente já sabe agora. Se a gente não sabia, a gente já ficou sabendo. Por que a gente está sofrendo? Porque a gente aceitou a sugestão. Então, por que isso? Por que, meu Deus? Aí ele vai falar, porque aceitou a sugestão, meu filho. Ué, é isso aí. Não tem para onde correr. Agora, o para quê a gente tem que perguntar, porque aí o que acontece? Quando a gente pergunta para quê, a gente sai daquela condição de vítima da obsessão e passa para o lado da responsabilidade. Onde foi que eu sintonizei? Onde está meu pensamento? Onde eu estou vibrando? As minhas ações? O meu dia a dia? E aí a gente começa a investigar para a gente identificar o local, né? O tema que vinculou aquela sugestão, porque uma hora a gente vai aceitar, se a gente tiver, como fala, se a gente tiver que passar pela prova, a gente vai aceitar, e aí ela vem e a gente sintoniza. Então, é de uma mente para outra. Assim se dá a obsessão. Então, ele repete mais lá na frente que toda obsessão é um intercâmbio, para a gente não esquecer, para a gente não colocar mais a responsabilidade num lugar só.
A gente tem proteção, amparo, temos anjos da guarda, temos espíritos que nos auxiliam na nossa encarnação, os espíritos que nos ajudam no planejamento, que também nos ajudam quando a gente encarna. Então, assim, tem muita gente para ajudar. Muita. Mas quando a gente cai nesse tema, algo a gente tem para aprender. E a gente está aqui na Terra para experimentar, para provar, né? Para expiar. Se a gente entra no intercâmbio da obsessão, é porque algo em nós ainda não está 100% formatado. Tem algum tema que a gente precisa aprender com isso. E aí ela se dá. Existe o processo de misericórdia divina, que muitas vezes interrompe os processos. Aí a gente tem que estudar a mediunidade, né? Que aí vai falar tudo lá. Mas existe. Só que aqui o tema é obsessão. Então a gente tem que falar de quando ela acontece. Tá? Não desanimem. Fiquem aí. Mas a gente vai aprender, pelo menos a gente vai aprender para a gente, quando tiver correndo um risco, saber os gatilhos, né? Para a gente poder, às vezes, nem cair nela. Vamos lá. Tem uma frase aqui que eu achei bastante interessante, vou destacar. Emmanuel fala o seguinte: e se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se o circuito vivo da força. Então, o obsessor mandou, eu captei, iniciou o circuito, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência. Então, existem níveis. Às vezes, a gente está sob influência espiritual negativa e a gente não age negativamente e a gente não verbaliza. Às vezes, ela fica só no campo sutil do pensamento. Da mesma forma que quando a gente já está no processo de vigilância, né, para não errar mais, a gente ainda pensa mal de alguém, mas já não fala, e isso já é um avanço. Quando a gente está sobre um processo de influência, se a gente também não age, não dá execução àquela sugestão, também já é um avanço. Então, é mais ou menos isso daqui. Formando o círculo. Então, vamos lá. A palavra e a ação se incumbe de consolidar a correspondência. Então, eu falei, eu agi, consolidou a obsessão, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Então, para que a obsessão continue, nós precisamos dar a nossa contrapartida. Porque ela pode chegar, a gente pode acolher e a gente pode interromper. Se ela permanece, é porque nós estamos alimentando o circuito. Igual o circuito elétrico. Você bota o interruptor para cá, acende a luz. Se você voltar ele para cá, ele vai apagar. Então, existe um interruptor. E ele está na nossa responsabilidade. Se a gente não virar essa chave, esse círculo continua. Ok. Mais à frente, Emmanuel fala assim: quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para o outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que se entregam a mútuo fascínio. O que Emmanuel está chamando a nossa atenção aqui para falar sobre obsessão?
o tempo todo, a responsabilidade também é nossa. Não dá para se esquivar. Se a influência chegou e não foi embora, é porque nós acolhemos. Através do nosso pensamento, através das nossas palavras e através das nossas ações. Então, nós damos a permuta, regime de permuta constante. Acontece. Mais à frente, muita vez a mente obsidiada se assemelha à chapa de ebonite, arquivando ordens e avisos do obsessor, quase de modo automático. Então, ele dá aqui um exemplo que quando a gente dorme, que a gente fica frouxo, né? Saiu do corpo, o espírito relaxa. Se a gente estiver sob forte influência, esse espírito nos leva para algum lugar. Imprime em nós aquele assunto, aquele tema. Nós voltamos para a matéria, acordamos e estamos com aquilo gravado na nossa mente. E aí a gente, às vezes, executa coisas, fica em perturbação, né? Às vezes tem um sono agitado, está dormindo, mas não está dormindo, dormiu, acorda cansado. Às vezes dorme a noite inteira e acorda cansado. Onde será que a gente estava? Fazendo o quê? Porque o corpo estava ali dormindo, né? Mas quem dá energia é quem? O espírito. Então, se você estava gastando sua energia, você nem... Então, mais uma vez, o assunto daquele dia, né? Foi segunda, né? Que a Keila lembrou. Se a gente tem se preparado para dormir. Porque geralmente a gente é capturado. Se a gente estiver sofrendo essa influência, a gente vai ser capturado. Vai ser. Ok. Então, ele fala aqui que toda obsessão começa por uma sutil, por um debuxo vago. Mano, também usa umas palavras, vamos combinar, né? Tá igual o João. Debuxo é esboço, tá? Começa por um esboço vago do pensamento alheio que nos visita. Então, olha só como que começa. Não começa forte. Começa como um esboço. Quando a gente faz um esboço, o que é um esboço? Um rascunho. Uma coisa bem superficial. E é assim que começa o processo da influência. Então, superficial, uma coisa assim, bem sutil. Depois ela vai aumentando, aumentando, aumentando. E aí ele coloca assim, ó, começa, você nota um desequilíbrio. Né? Ah, não estou bem. Aí você não está bem, desequilíbrio. Aí depois vem uma moléstia, né? Vem uma doença. Qualquer uma, tá? Não fala aqui qual. Aí você fica desalentado, aí você fica aflito, começa aflição, né? Sem motivo. Do nada você pensa que você vai ser atropelado no hora do almoço. Né? Uma aflição. Aí ele começa a entrar nos processos. Quanto mais aquele pensamento aumenta, ele começa a aumentar. Aí vem uma loucura. As esquizofrenias, né? Os estados de... Aí vem uma crueldade, ou que você sofre, ou que você faz. Até a morte. Então, Emmanuel pinta esse quadro aqui. Que são os processos que a gente pode estar submetido quando estamos sob a influência desses espíritos obsessores. Como que começa
ele dá um exemplo para a gente entender como que é esse esboço, para a gente começar a identificar, então, o que a gente tem de recurso. Então, ele dá um exemplo. A pessoa vai pintar um quadro. Ela vai pintar um quadro, ela faz um pingo, pega uma tinta lá, faz um pingo, depois ela faz um traço e depois ela começa a desenhar, expandir o desenho. Da mesma forma, manda um pensamento sutil, vai mandando outros, mandando, até a gente já não dá conta mais do nosso pensamento. E tudo no campo do pensamento. Pensamento e vida, né? Esse é o tema. Então, precisamos mais do que nunca cuidar dos nossos pensamentos. E ele vai dar as ferramentas aqui do como. Como que a gente não cai nesse encantamento? Como? Temos recursos. Assim como semana passada a gente já entendeu que a oração sempre vem com a resposta, aqui também nós temos o recurso para não cairmos nesse encantamento. Não fecharmos esse circuito. Porque, olha só, a gente pode não fechar o circuito, mas se esse espírito tiver como meta nos perturbar, ele vai até o fim. Ele pode ficar a nossa encarnação toda fazendo a mesma coisa. E a gente não fechar o circuito. Então, nós não sabemos qual o tema da nossa prova. Algumas levam esses amigos a encarnação toda. A gente vê em reunião mediúnica, né? Espíritos que vão provar aquela condição ali até o final. O comprometimento de almas é necessário. Outros não. Outros conseguem, através de um tratamento espiritual, se desvincular, se regenerar, através do trabalho, demonstrar para aquelas entidades que eles estão no esforço para se modificar e tal. Mas depende muito mais de nós não fecharmos o circuito do que deles pararem. Por quê? Porque a gente ainda não é lá essa Coca-Cola toda para falar assim, meu amigo, eu estou aqui me transformando. Tamo nada, a gente sai de casa, xinga meia dúzia, vai para o trabalho, pensa mal do colega, entendeu? O outro manda uma fechada, você quer até a 5ª geração do cara. Então, isso eles estão observando. Quando a gente fala, estou tentando melhorar, ele vê que a gente não está. Ele vê que a nossa força não é tão forte assim. Então, a responsabilidade é muito mais nossa do que deles. Eles estão vendo se a gente está nesse esforço todo que a gente fala. Quem está compartilhando a vida com a gente aqui encarnado não sabe, porque muita coisa a gente esconde. Né, gente? Nossa vida é um livro aberto só para quem está desencarnado. Para quem está encarnado, a gente só mostra o que a gente quer. Então, a gente camufla. Emmanuel fala aqui. Ali naquela página de abertura, falou que a gente é capaz de mudar a voz. A gente manipula as situações, mas para eles não tem manipulação. Não tem. Então, eles veem. Eles estão conosco o tempo todo. Então, quem é o responsável por interromper o circuito? Nós. Nós, tá? Em nossas mãos. E como que a gente não cai no encantamento? Aí Emmanuel fala que a gente, primeiro ele dá
2 dicas. A primeira, fugir da inércia. E essa é antiga, hein? Esse, acho que é o ditado popular mais antigo e bastante verbalizado. Mente vazia, oficina do diabo. Deixou o pensamento vago? Não direcionou? Vai ficar no mar de pensamentos que estão por aí e com algum a gente vai sintonizar. E quanto mais solto, mais propício a sintonizar com qualquer um que não seja bom. Porque se a gente está transitando, ainda não estamos na regeneração. Qual será a maioria dos pensamentos que são emitidos num planeta de provas e expiações? Temas de provas e expiações. Senão a gente não estava no planeta de provas e expiações. A gente já estava no planeta de regeneração. Porque o que manda no planeta é energia. Escutamos isso ontem na reunião. O que muda, o que troca o planeta de provas e expiações para regeneração? A energia do planeta. A constituição geológica é a mesma. Terra vai ter sol, vai ter mar, vai ter árvore, tudinho, comida. Só que a energia vai ser diferente. Então, se a gente não se der conta de onde nós estamos enviando o nosso pensamento, porque é física, eu mando, volta. Né? O mundo, eu não sei se foi Jung ou Freud, o mundo é uma grande parede branca, eu mando a bolinha verde, volta a bolinha verde. Eu mando a bolinha azul, volta a bolinha azul. Não vai mudar de cor. Então, se eu mando o pensamento no bem, volta pensamento no bem. Mas, Renata, eu estou pensando no bem, eu estou fazendo tudo direitinho, mesmo assim, então não está. Alguma coisa a gente está fazendo de errado. Por quê? Existe a mente consciente, né? A gente está aqui estudando, estamos aqui estudando. E tem a mente subconsciente, que é onde está a emoção. Eu estou estudando, eu tenho que fazer o bem, eu sou uma pessoa boa, eu tenho que fazer o bem, eu já sei, eu já entendi a proposta, eu estou aqui para me regenerar, vai dar tudo certo. Só que a minha memória emocional é de dor, é de angústia, é de sofrimento. E quem comanda as nossas ações, Emmanuel falou aqui, é a mente subconsciente, é ela que comanda. Então, se lá no meu corpo emocional está doendo, por mais que eu queira, a minha energia é de dor. Então, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Porque se a gente deixa o pensamento livre, ele vai se conectar justamente com essa memória emocional. Porque ela que emite o pensamento. A gente estudou isso. Como funciona, inclusive, o intercâmbio das mentes, tinha figurinha e tudo. Então, pensamento vago, precisamos fugir da inércia, da ociosidade. Não devemos confundir fugir da inércia e da ociosidade com o descanso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu liberto vocês para dormir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, a pausa, o descanso, o dormir, o ócio criativo, a contemplação, não tem nada a ver com pensamento vago, com inércia, com ociosidade que ele está falando aqui. Isso aqui é fuga. A contemplação não. Contemplação é conexão com Deus. Então, a gente tem que perceber.
A gente precisa perceber, tomar posse da nossa vida, da nossa encarnação e perceber se a gente está indo para a fuga ou se a gente está querendo conectar com Deus. Porque não dá para a gente se mirar, por exemplo, um Divaldo, que está lá com seus 90 e tantos anos, sai de uma cirurgia e no dia seguinte está fazendo palestra sentado. E dorme só 4 horas. E 3 horas da manhã acorda. Não dá. A missão dele é outra. A nossa ainda é de dormir 8 horas. Está tudo bem. O que você faz nas outras 16? Esse é o lance. Não é quanto tempo você dorme. É o quanto de coisa você faz quando você está acordado. Olha quanto tempo a gente tem. Olha quanto tempo. Aí a gente fica achando que não tem o direito. Temos o direito. Temos o direito. Só precisamos cuidar da hora que a gente está acordado, o que está saindo daqui. Isso é que é importante. Porque se eu durmo muito ou se eu durmo pouco, se eu descanso muito ou se eu descanso pouco, não faz diferença. A diferença está em quanto de pensamento no bem eu emito. Porque aí sim, dá 4 horas, dá 5 horas, dá 1 hora. Quantas vezes a gente fica velando o sono de um filho? Eu mesma passei por isso esses dias. Tem que ficar. Ué. E tá tudo bem. Então, o que a gente está fazendo durante as horas que a gente tem? Qual o teor do nosso pensamento? Está voando ou não? A gente está dando direção, sentido para aquilo? Está buscando o quê? Então, é isso. Pensamento vago, no. E mais uma fórmula. Estudo, dar novo pasto à mente. Gente, olha a palavra que ele usa. Pasto. Alimento. Da mesma forma que a gente não quer comer porcaria para não intoxicar o nosso corpo, a gente também não deve dar alimento ruim para a nossa mente. Até selecionar as coisas que a gente assiste, as coisas que a gente lê, que ouvimos, as conversas, as pessoas, os temas. A gente não precisa estar em conversas que a gente não quer. Não precisamos ser mal educados, mas não precisamos participar daquilo que a gente não quer. A gente acha que é educação. Não. É falta de amor. Porque a gente ainda não é chico para entrar no bar e evangelizar. A gente entra e sai carregando. Então, a gente tem que cuidar do nosso estágio. A gente ainda não é essa Coca-Cola toda. Então, ele tem que fugir léguas. Se a gente não pode entrar lá, sair do mesmo jeito que a gente entrou, não entra. Se você vai ver o filme, vai ficar plasmado na sua tela mental, não vê. Não vê. Porque depois de noite, quem é que vai te carregar? Aquela vibração. Assiste uma palestra. Tem tanta coisa boa para ver antes de dormir. Não assiste, não escuta esse tipo de música. Seleciona a música que você escuta. Tá aqui, ó. Dar novo pasto à mente. Por quê, gente? Olha só. Então tem que ser santo? Não, você não tem que ser santo, mas se você quiser se proteger das obsessões, você vai precisar selecionar aquilo que você escuta, que você vê. Por quê? Senão você não vai interromper o circuito. Essa é a sacada. Porque se você faz o que faz e recebe a influência e completa o circuito, se você não mudar o que você faz, como é que você vai interromper o circuito? Não vai. Eles já sabem onde eles podem entrar na nossa vida. Em algumas circunstâncias, a gente deixa a porta escancarada.
Então, se nós não cuidarmos dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos, da nossa frequência, não vamos dar conta de interromper o circuito. Porque a espiritualidade, ela dá todas as ferramentas para nós. Todas. Só que a gente precisa usar. Então, dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve e consagrar-se à paz, ao serviço incessante, é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. Pois que, na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando, por fim, da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Então, estudo que eleve e serviço incessante. Se a gente trabalhar com foco no nosso crescimento espiritual, na busca de valores morais. O que é busca de valores morais? É eu ir para o meu serviço, entender que o coleguinha também é filho de Deus. É eu sair na rua e respeitar o amigo. Isso é busca de valores morais, não é só ficar estudando, não. É aplicação. Emmanuel falou ali no pensamento, ali no Pão Nosso. Não adianta eu só ficar na filosofia, não. É muito legal, mas eu preciso aplicar. Então, essa é a busca dos valores morais. Esse é o novo pasto à mente. É preciso mudança de hábitos. Por que tratamento espiritual dá certo para uns e não dá certo para outros? Porque uns começam a fazer o evangelho no lar. Aí a pessoa faz o evangelho no lar. Aí ela lê lá. Ela abre, vamos abrir lá a família, aleatoriamente. Aí abriu. Aí escuta assim. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximam de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos, pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Aí a pessoa vai ler isso aqui. Porque vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai e à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei. Aí a pessoa está brigada com o pai, com a mãe. Aí ela vai ler isso aqui, ela vai repensar. Ela vai refletir. E aí ela começa a criar as brechas para que a espiritualidade a ajude naquele tratamento espiritual. Então, ela mudou o hábito. Ela melhorou a tonalidade da casa dela. Ela cuidou da alimentação. Ela está cuidando dos pensamentos, dos relacionamentos. Ela está sintonizando, ela está orando. Por isso que dá certo o tratamento espiritual. Mudança de atitude. Porque se ela continuar fazendo a mesma coisa que ela está fazendo e a espiritualidade fizer a parte dela, vai faltar a interrupção do circuito. Nós precisamos interromper o circuito. Senão, não há contribuição. Precisamos dar a nossa contrapartida. E lá na pergunta 525, também nesse capítulo, só que é o tema influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Aquele lá era os espíritos e nossos pensamentos. Esse aqui é na vida. Aí a 525, Kardec pergunta: os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselham. Aí, quando a gente lê essa daqui, já fica melhor, né?
A gente já não pensa mais, quando a gente escuta conselho, já é uma palavra mais doce, né? Eles vos aconselham. Então, nesse aqui, a gente já pensa direto nos bons. Então, eles estão aí, nos aconselhando, nos acontecimentos da vida. Todos os acontecimentos da vida. A gente pode obter o concurso dos espíritos. Para que a gente ouça o concurso dos espíritos, nós precisamos conectar com eles. Como que a gente conecta? Postura de humildade. Não achando que a solução está toda na nossa mão. Pedindo ajuda, né? A gente tem que pedir ajuda. Então, se a gente estiver sobre essa influência, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pedir ajuda. Orar, conversar com Deus, com o nosso anjo da guarda, pedir ajuda ao Recanto da Fraternidade, qualquer outro grupo. No livro Vivências com Jesus, Yasmin Madeira, no capítulo 9, Jesus e o tratamento das obsessões. Ela coloca assim: a postura humilde de quem caminha na vida, sentindo-se aprendiz, projeta o ser a uma análise constante de si próprio e a busca de recursos que gerem proteção e equilíbrio. A postura humilde de quem caminha na vida, sentindo-se aprendiz, projeta o ser a uma análise constante de si próprio e a busca de recursos que gerem proteção e equilíbrio. Deus nos outorgou um instrumento não apenas de percepção de nossas imperfeições morais, campo de identificação da atuação dos espíritos perseguidores, como também de captação de novos conhecimentos e evolução espiritual. O instrumento é a consciência. Cumpre, igualmente, observar se existem em nós estruturas comportamentais que estejam atraindo as entidades necessitadas, o que exigirá estudo, autoobservação e mudança de hábitos. Então, identificamos que estamos sob influência, mudança de hábitos. Porque se a gente continuar fazendo o de todo dia, nós não vamos interromper o circuito. E está em nossas mãos. Então, já sabemos como fazer, já sabemos como identificar, só precisamos fazer. E passar a mensagem para frente. Não é? Então, agora, para a gente finalizar, que já são 8h32, eu vou colocar uma música e vocês vão passar por uma vivência com a Yasmin Madeira. A gente vai pensar agora, nos nossos amigos que, porventura, estiverem nos influenciando. Porque quando a gente fala obsessão, uma coisa muito forte, né? Mas a gente é influenciado de fato o tempo todo. Então, seja de caráter obsessivo ou não, somos visitados por essas entidades. Então, vamos lá? Relaxe seu corpo, apertando vigorosamente as mãos.
firmemente os músculos dos braços, do abdômen e das pernas. Agora solte-os, relaxando-os muito bem. Observe a musculatura em torno dos olhos, da boca, da testa e relaxe. Solte os ombros, deixe os braços caídos, solte as amarras do abdômen. Seu corpo entra agora em estado de harmonia. Sua mente acalma e você pode imaginar que está volitando sobre o corpo físico. Suba mais e imagine estar saindo de sua residência pelo telhado, sobrevoando o local. Perceba as nuvens, sinta o frescor do ar, a leveza de seu corpo espiritual. Você agora vai descer, passar por nuvens brancas e perceber que está sobrevoando um monte. Há um homem trajado de vestes brancas de época, envolto em luz, cercado por dezenas de pessoas. É Jesus. Desça e observe a cena, o ambiente em torno. Perceba a significação deste momento. Ouça na acústica de sua mente. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. O amor está no ar. Uma harmonia indizível envolve todo o ambiente. Energias novas lhe invadem o ser. Dois olhos profundamente lúcidos e amorosos encontram os seus. É o olhar do Cristo, envolvendo você com o seu infinito amor. Todos os níveis de seu ser são cuidados. Laços magnéticos com entidades infelizes, caso existam, vão se desfazendo. Você está leve e pronto para retornar. Perceba-se flutuando novamente, subindo aos céus, passando pelas nuvens brancas, sentindo a brisa em seu rosto. Agora vá descendo
na direção de sua residência. Imagine que está se integrando ao seu corpo. Sinta o ar entrando pelas suas narinas, o ar saindo. Você está de volta em paz. Querido Jesus, que honra estar contigo nestes breves momentos. Queremos te agradecer, Mestre, pela companhia amorosa e doce, pelas tuas palavras que enchem o nosso coração de esperança, pela tua luz que ilumina os nossos caminhos, a tua energia, Mestre, que nos envolve todo o ser, que renova as nossas intenções, que varre a nossa intimidade, que nos capacita a homens e mulheres de bem. Fortalecendo as nossas estruturas psíquicas para os desejos dos valores morais, de sermos cada vez mais humanos, mais irmãos, mais fraternos, compreendendo aqueles que nos perseguem e caluniam, rogando que nos perdoem. Obrigada, Mestre, por ser este farol que ilumina um passado de sombras e que impulsiona um futuro de bênçãos. Rogamos a Ti, Mestre, que permaneça conosco. Continuaremos contigo, com o nosso coração cheio de gratidão. Pedimos que nos abençoe e nos proteja. Que assim seja.